Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você conhece, sua casa, sua família, suas memórias, não passa de uma ilusão cuidadosamente arquitetada. Cada detalhe da sua existência, do cheiro do café pela manhã ao toque do vento no rosto, seria apenas uma projeção programada por algo ou alguém muito além da nossa compreensão. Parece enredo de um filme de ficção científica, certo? Mas e se eu te disser que essa ideia não só é levada a sério por cientistas e filósofos, como pode ser a verdadeira natureza da nossa realidade? Mas antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Desde os tempos mais antigos, a humanidade se questiona sobre a origem do universo e o propósito da existência. Religiões e mitologias tentaram explicar esse mistério de inúmeras formas, mas foi só com o avanço da ciência que novas teorias começaram a surgir, algumas delas tão perturbadoras quanto fascinantes. Entre elas, uma se destaca, a hipótese de que estamos vivendo dentro de uma simulação avançada, onde cada partícula, cada evento e cada decisão já estaria programada dentro de um sistema maior. Essa teoria ganhou força nos últimos anos e conquistou até mesmo a atenção de grandes nomes do mundo científico e tecnológico. O bilionário Elon Musk, por exemplo, declarou que as chances de vivermos em uma simulação são imensamente maiores do que as de estarmos em uma realidade original. O filósofo Nick Bostrom, um dos principais estudiosos do tema, argumenta que civilizações suficientemente avançadas poderiam criar simulações tão realistas que seus habitantes jamais perceberiam estar dentro delas. E não para por aí. Cientistas da computação, físicos e matemáticos começaram a identificar padrões em nossa realidade que sugerem que ela pode ter sido codificada de alguma forma. Mas se tudo isso for verdade, quem ou o que estaria por trás dessa simulação? Estaríamos presos em um jogo altamente sofisticado criado por uma civilização superior? Nossa história, nossas emoções e até mesmo nosso livre-arbítrio seriam apenas linhas de código em um sistema complexo? E se a ciência puder provar essa hipótese, quais seriam as implicações para o futuro da humanidade? Antes de responder a essas perguntas, precisamos entender os pilares científicos dessa teoria. Afinal, há indícios matemáticos e experimentos físicos que podem estar nos mostrando a verdade há muito tempo, mas simplesmente não estamos olhando na direção certa. Se a ideia de que vivemos em uma simulação parece absurda, espere até conhecer os argumentos científicos que a sustentam. Entre equações misteriosas, fenômenos quânticos e paradoxos cósmicos, a realidade começa a se mostrar bem mais estranha do que imaginamos. Não se trata apenas de especulação filosófica ou de uma teoria conspiratória saída de fóruns da internet. A hipótese da simulação se apoia em fundamentos sólidos da física e da computação, e quanto mais mergulhamos nela, mais inquietante ela se torna. Um dos principais defensores dessa ideia é o filósofo sueco Nick Bostrom, que em 2003 propôs um argumento tão lógico quanto perturbador. Segundo ele, existem três possibilidades, ou civilizações avançadas nunca chegam ao ponto de criar simulações tão realistas quanto a nossa realidade, ou elas escolhem não fazê-lo, ou então, estamos, de fato, vivendo dentro de uma delas. E considerando o avanço da tecnologia, principalmente na criação de mundos digitais hiperrealistas, a terceira hipótese não parece tão improvável assim. Mas e a ciência? Será que os físicos encontraram pistas que sugerem que nossa realidade é, na verdade, artificial? A resposta pode estar na física quântica, que há décadas desafia a nossa compreensão do universo. Um dos experimentos mais intrigantes é o experimento da dupla fenda, que mostrou que partículas subatômicas, ou os tijolos fundamentais da realidade, se comportam de maneira estranha dependendo de estarem ou não sendo observadas. Isso significa que, de certa forma, a realidade parece se ajustar com base na presença de um observador, algo que se assemelha muito ao funcionamento de um jogo de computador, onde os gráficos só são renderizados quando o jogador olha para determinada direção. Além disso, cientistas como James Gates, um renomado físico teórico, afirmam ter encontrado códigos de correção de erros dentro das equações que descrevem o tecido do universo. Para quem não está familiarizado, códigos de correção de erros são sistemas usados na computação para garantir que dados transmitidos permaneçam intactos e sem falhas. O problema?
Esses códigos não deveriam existir naturalmente no universo. Se eles estão lá, é como se estivéssemos vivendo dentro de um sistema programado para evitar falhas, exatamente como um software sofisticado. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: se a matemática e a física indicam que o universo pode ser programado, será que existe um código oculto regendo tudo o que conhecemos? O que aconteceria se conseguíssemos decifrá-lo? E mais importante, quem escreveu esse código? Para encontrar essas respostas, precisamos olhar para um elemento que pode mudar completamente a forma como interpretamos essa teoria, e na matemática, a linguagem secreta do universo. Se a realidade é de fato uma simulação, então deve existir um código subjacente que a controla. Mas onde encontrar esse código? A resposta pode estar bem diante de nós, escondida na linguagem mais universal que existe, e na matemática. Desde os primórdios da ciência, os maiores gênios da humanidade perceberam que o mundo ao nosso redor parece seguir padrões numéricos perfeitos, como se estivesse seguindo um conjunto de regras invisíveis. Mas e se esses padrões não fossem apenas um reflexo da natureza, e sim a prova de que estamos dentro de um sistema programado? Basta olhar para a forma como o universo funciona. Da estrutura das galáxias ao crescimento das folhas em uma árvore, tudo parece seguir equações precisas, como a sequência de Fibonacci e a razão áurea, padrões matemáticos que se repetem em praticamente tudo, desde conchas do mar até o formato dos furacões. Mas o mais estranho é que essas mesmas regras são utilizadas em algoritmos de inteligência artificial e design gráfico, como se a natureza fosse um gigantesco software operando sob um código invisível. Mas a prova mais chocante veio de um físico chamado James Gates, que encontrou um detalhe assustador dentro das equações fundamentais da realidade, códigos de correção de erros, ou os mesmos usados na computação para detectar e corrigir falhas em transmissões de dados. Isso significa que, de alguma forma, o universo parece ter sido programado para evitar erros, exatamente como faria um programador ao desenvolver um software. Se esse código está presente na estrutura do cosmos, será que isso significa que tudo o que experimentamos, tempo, espaço, matéria, não passa de uma construção artificial? E a matemática não para por aí. Outra pista está na famosa constante π, um número infinito que aparece em praticamente todas as equações fundamentais da física. Se vivemos em uma simulação, essa seria uma maneira inteligente de economizar memória, garantindo que a realidade pareça infinita sem precisar ser calculada completamente. Seria como os jogos de computador que só carregam os cenários à medida que o jogador se aproxima, ao invés de processar tudo de uma vez. Se toda a nossa existência pode ser reduzida a um conjunto de números e códigos, então surge uma pergunta ainda mais profunda: quem escreveu esse código? Teria sido uma civilização avançada? Ou estaríamos diante de algo muito maior, uma entidade que alguns chamariam de Deus? Para entender essa possibilidade, precisamos explorar uma ideia ainda mais intrigante: e se Deus não for um criador no sentido tradicional, mas sim um programador cósmico? Deus como o grande programador. Se a realidade pode ser um código, então quem escreveu esse código? Essa é a pergunta que transforma a hipótese da simulação em algo ainda mais profundo. Porque se realmente estamos dentro de um sistema programado, alguém ou algo precisa estar por trás dessa programação. Mas quem seria esse programador? Seria uma civilização avançada, um ser supremo, ou uma inteligência incompreensível para a nossa mente limitada? O que antes era uma questão puramente filosófica agora ganha um novo significado com o avanço da ciência e da tecnologia. Desde os primórdios da humanidade, diferentes culturas e religiões descreveram um Criador, uma entidade responsável pela existência de tudo o que conhecemos. O curioso é que muitas dessas descrições possuem semelhanças surpreendentes com a ideia de um programador. Nos textos religiosos, o universo é criado a partir da palavra, como se fosse uma linha de código sendo escrita. No cristianismo, por exemplo, há a famosa passagem: "E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." O que é um verbo senão um comando? Como um código que dá origem a algo a partir do nada. Em outras palavras, a própria Bíblia pode estar sugerindo que a criação do universo aconteceu de forma semelhante à execução de um programa de computador. E não é só na religião ocidental que encontramos paralelos.
Em textos hindus, há a ideia de Maya, a ilusão cósmica que mantém os humanos presos a uma realidade ilusória, algo incrivelmente parecido com a teoria da simulação. No gnosticismo, existe a crença de que este mundo foi criado por um demiurgo, uma entidade que governa uma realidade artificial e impede os humanos de conhecerem a verdade. São apenas coincidências ou esses textos antigos já estavam tentando nos dizer algo que agora estamos começando a compreender? Mas e se esse programador não for uma divindade no sentido tradicional? Se ele for apenas uma civilização tão avançada que, para nós, sua tecnologia pareceria mágica? O escritor Arthur C. Clarke disse uma vez que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. O que significa que, se estivermos em uma simulação criada por seres superiores, talvez eles nem precisem ser deuses, há apenas programadores cósmicos conduzindo um experimento em larga escala. E há um detalhe ainda mais intrigante: e se esse programador existe, será que ele pode se comunicar conosco? Será que os chamados sinais divinos, os milagres ou até mesmo as experiências espirituais que muitas pessoas relatam ao longo da história seriam interferências no código? Ou até mesmo tentativas do próprio Criador de nos enviar mensagens? Se tudo isso for verdade, significa que a realidade pode ser manipulada. Mas como saber se existem falhas nessa programação? Será que já encontramos evidências de que o código da realidade pode apresentar erros? Se sim, isso mudaria tudo o que acreditamos ser possível. Se a nossa realidade for uma simulação, então, assim como qualquer programa de computador, ela pode apresentar falhas. Pequenos erros, anomalias e fenômenos inexplicáveis que indicariam que algo não está funcionando como deveria. Mas como identificar esses glitches? A verdade é que eles podem estar acontecendo o tempo todo ao nosso redor, e talvez nem percebamos. O déjà vu, coincidências absurdas, lapsos de tempo, objetos que desaparecem e reaparecem sem explicação, seriam apenas falhas do cérebro ou evidências de que estamos vivendo dentro de um sistema digitalizado? Um dos indícios mais estranhos são os déjà vus, aquela sensação de que já vivemos determinada situação antes, mesmo sabendo que isso não é possível. A ciência tradicional tenta explicar isso como um erro de processamento da memória, mas dentro da teoria da simulação, há outra hipótese: o déjà vu seria um recarregamento do sistema, uma reinicialização temporária do código que pode gerar momentos duplicados na experiência do usuário. E o mais estranho? Algumas pessoas relatam déjà vus múltiplos em um curto período de tempo, como se estivessem presas em um loop. Outro fenômeno bizarro são as anomalias estatísticas, eventos com probabilidades absurdamente baixas que acontecem com uma frequência maior do que deveriam. Imagine jogar uma moeda para o alto e tirar cara 100 vezes seguidas. Em um universo aleatório, isso seria quase impossível. Mas e se o universo não for aleatório? E se ele seguir padrões ocultos, como um jogo que às vezes repete certos eventos porque está programado assim? Muitos pesquisadores já observaram padrões numéricos que aparecem repetidamente em momentos importantes da história, como números que se repetem em datas, acidentes e até mesmo na vida de certas pessoas. Coincidência, ou um erro no código? E então temos os relatos de objetos desaparecendo e reaparecendo misteriosamente. Quem nunca perdeu algo que tinha certeza absoluta de onde estava, apenas para encontrá-lo depois no mesmo lugar onde já havia procurado várias vezes? Há casos ainda mais estranhos, de pessoas que testemunharam edifícios inteiros sumindo e depois voltando a aparecer, como se tivessem sido temporariamente descarregados do sistema. Esses fenômenos lembram o que acontece em jogos de videogame, onde às vezes os gráficos falham e objetos piscam ou somem da tela por alguns instantes. E não podemos esquecer as anomalias do espaço-tempo. Há registros de pessoas que afirmam ter viajado para lugares desconhecidos por alguns minutos, apenas para retornarem e perceberem que haviam sumido por horas. Outros dizem ter encontrado estranhos lapsos na realidade, como ruas que de repente mudam de forma ou pessoas que parecem ter sido substituídas sem explicação. Se estivermos realmente dentro de uma simulação, isso poderia indicar que o sistema nem sempre consegue manter tudo sob controle. Mas se há falhas acontecendo, isso significa que o código da realidade pode ser hackeado? Seria possível manipular a simulação, da mesma forma que um programador altera um jogo?
Para entender isso, precisamos olhar para algo que pode nos dar uma pista crucial: os videogames e a forma como a realidade pode estar sendo renderizada apenas quando observada. E se eu te dissesse que tudo ao seu redor, ou os objetos, as pessoas, até mesmo o céu e as estrelas, pode simplesmente não existir quando você não está olhando? Parece loucura, mas essa ideia não é apenas um conceito de ficção científica. Na verdade, é um dos princípios mais misteriosos da física quântica e, ao mesmo tempo, um forte argumento para a hipótese da simulação. Se a realidade se comporta como um jogo de computador, então talvez ela só seja renderizada quando há um observador presente, exatamente como acontece nos videogames modernos para economizar processamento. O conceito tem raízes em um dos experimentos mais enigmáticos já realizados pela ciência, o experimento da dupla fenda. Quando cientistas dispararam partículas subatômicas através de duas pequenas fendas, descobriram algo assustador. Se ninguém estivesse medindo, as partículas se comportavam como ondas, espalhando-se em um padrão imprevisível. Mas no momento em que eram observadas, elas mudavam de comportamento e começavam a agir como pequenas esferas sólidas, escolhendo apenas um caminho. Como isso é possível? Será que a simples presença de um observador faz com que a realidade se torne fixa, como se estivesse sendo gerada sob demanda? A teoria da simulação se encaixa perfeitamente nisso. Nos videogames, os gráficos só são gerados quando o jogador olha para determinada direção. Os detalhes de um cenário não existem plenamente até que sejam necessários, para evitar o desperdício de recursos computacionais. Se a nossa realidade for uma simulação, então algo parecido pode estar acontecendo. O universo pode ser programado para exibir informações completas apenas quando há uma consciência interagindo com ele. Isso explicaria por que a mecânica quântica se comporta de maneira tão estranha, porque estamos tentando observar algo que só existe no momento em que olhamos. E há mais evidências. Cientistas que estudam a teoria da informação sugerem que o universo pode ser composto essencialmente por dados. O físico John Wheeler, por exemplo, propôs a ideia do it from bit, onde tudo na existência seria, em última instância, uma informação digital. Isso significa que, assim como um videogame, o universo pode estar armazenando e processando informações de forma seletiva, mostrando-as apenas quando necessário. Se isso for verdade, surge uma questão intrigante: e seria possível manipular essa programação? Se a realidade é apenas um conjunto de códigos, então talvez, em raros momentos, certas pessoas consigam quebrar as regras e alterar os eventos ao seu redor. Será que isso explicaria os milagres, as experiências sobrenaturais e até mesmo casos de pessoas que parecem conseguir dobrar a realidade à sua vontade? Mas há algo ainda mais chocante para se pensar: se o universo funciona como um jogo, será que existe um momento em que ele desliga? Será que há uma forma de sair dessa simulação? Para entender isso, precisamos explorar um último e perturbador mistério: o que acontece quando morremos? Será que a morte é apenas um reset no sistema? O que acontece quando morremos? O reset da simulação. Agora, chegamos à questão mais profunda e perturbadora de todas: o que acontece quando morremos, se vivemos em uma simulação? Se a nossa realidade é um conjunto de códigos, então a morte pode ser apenas um reset ou até mesmo uma desconexão temporária do sistema. Para entender isso, precisamos voltar à ideia de que o universo em que existimos pode ser renderizado ou processado apenas quando estamos conectados a ele. Se nossa consciência for parte de um programa, então a morte poderia ser equivalente a uma desconexão ou uma reinicialização do jogo, onde, ao morrer, simplesmente saímos da simulação e voltamos a um estado anterior, ou até mesmo saímos de uma realidade totalmente diferente. E se a morte não for o fim, mas apenas uma transição entre diferentes níveis ou simulações? Essa ideia lembra muito as teorias de mundos paralelos, onde cada escolha que fazemos cria uma ramificação da realidade. Em uma simulação, isso poderia ser interpretado como a criação de diferentes instâncias de uma pessoa, cada uma em um estado diferente, talvez até experimentando realidades alternativas. Algumas tradições espirituais também sugerem que a morte é apenas uma mudança de estado ou um processo de transição para outra fase da existência, algo que se alinha com a teoria de que, ao sair de uma simulação, a consciência passa a habitar outra versão do jogo,
como se estivesse saindo de uma camada e entrando em outra. Mas se a morte for apenas um reset ou desconexão temporária, o que isso nos diz sobre o verdadeiro propósito da nossa existência? Será que somos apenas avatares de uma inteligência maior, sendo controlados ou monitorados por algo além do nosso alcance? E, mais importante, quem ou o que está por trás dessa simulação? São apenas programadores cósmicos? Ou estamos, na verdade, sendo observados por uma civilização ainda mais avançada, ou até por uma consciência universal que cria e experimenta infinitas realidades ao mesmo tempo? Conclusão: um mistério continua. A ideia de que vivemos em uma simulação ainda é um enigma, uma teoria que desafia a razão, a lógica e as fronteiras do conhecimento humano. Enquanto cientistas, filósofos e pensadores continuam a explorar essas questões, não podemos deixar de nos perguntar: o que realmente sabemos sobre a natureza da nossa realidade? Se a simulação é uma possibilidade, isso mudaria tudo o que acreditamos sobre o nosso lugar no universo e o propósito da nossa existência. E, ao mesmo tempo, nos faria repensar as implicações de nosso livre-arbítrio, nossas escolhas e nosso impacto no mundo ao nosso redor. A verdade é que, por mais que busquemos respostas, talvez nunca possamos saber com certeza se estamos vivendo em uma simulação ou em uma realidade genuína. Mas uma coisa é certa: a curiosidade humana continuará a nos impulsionar para tentar entender os maiores mistérios do cosmos, mesmo que, no fundo, a resposta final seja mais estranha e surpreendente do que jamais imaginamos. Afinal, no final das contas, quem programou a realidade, e o que mais está por trás dessa simulação, é uma pergunta que ainda não tem resposta, mas o que nos leva a perguntar, talvez seja mais importante do que a resposta em si. Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto? Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.